Buenas! Estamos aqui para mais um episódio do Coyote Original Food. Hoje nós vamos preparar um risoto. Como um bom representante da gastronomia italiana, vou mostrar um pouco do que eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó e também por que eu falo tanto com as mãos. A receita é muito simples e vou mostrar para vocês agora o passo a passo. E a receita de hoje é um delicioso risoto de lombinho de porco com gorgonzola, aromatizado com alecrim e barbecue de goiaba do Coyote Original Food. Uma delícia! E para essa receita vamos utilizar os seguintes ingredientes. Costumo valorizar muito a produção local, valorizar insumos orgânicos, produtores locais. Com isso, os insumos são mais frescos e também valoriza muito a economia local. Nós vamos utilizar hoje alho poró, cenoura, cebola e salsão. Isso se chama uma miripoá. O arroz especial para risoto, também é um arroz local, queijo gorgonzola, a panceta, lombinho de porco, a manteiga e o azeite de oliva. E o vinho e o alecrim para aromatizar. E para finalizar, nós vamos utilizar o barbecue de goiaba do Coyote Original Food. Para um bom risoto, é indispensável um bom caldo. E para isso você pode usar os legumes que você tem na geladeira. Até mesmo uma cebola, ela vai funcionar melhor do que um caldo industrializado. Hoje nós vamos usar uma miripoá. Vou organizar aqui minha bancada para começar. A gente começa com um salsão, que nós vamos pegar apenas um pequeno talo, porque ele é muito potente. O alho poró. E a parte mais nobre a gente vai utilizar para o preparo e aqui para o caldo. Aqui o salsão, nós vamos também utilizar um pequeno pedaço. Aqui a cenoura. E nós podemos utilizar para esse caldo, né? As aparas da cenoura, a parte menos nobre. Aqui a cebola, e nós vamos utilizar ela com casca e tudo no preparo do caldo. O importante na gastronomia é a gente aproveitar e utilizar ao máximo os alimentos, né? Então provavelmente essa casca aqui, ela está indo para o lixo e ela vai virar caldo. Eu vou voltar aqui na cenoura para mostrar que a gente tem que aproveitar todo o alimento, né? Então essa casca da cenoura, que a gente vai tirar aqui, ela também vai para o caldo. Primeiro nós vamos utilizar o azeite para não queimar a manteiga. Então para o preparo vamos iniciar o caldo com as cascas dos legumes e também o aproveitamento do alho. Eu deixei os legumes em torno de 1 minuto na manteiga e no azeite de oliva, para eles liberarem seus sabores e os aromas, e agora nós vamos acrescentar a água para iniciar o caldo. Então nós colocamos a panela acima de 3/4, e agora, para facilitar o nosso trabalho, aqui nós temos uma espagueteira maior, mas pode ser feito em casa com as espagueteiras menores. Mas também pode ser utilizado uma espumadeira, uma peneira, né? Utilize o que você tem em casa, né? Para os seus preparos, né? Seja criativo, inove, faça como eu, procure ideias no YouTube para realizar suas receitas. Enquanto apuramos o caldo, em torno de 45 minutos, vamos iniciar o preparo dos outros ingredientes, começando pelo lombinho de porco. Eu costumo utilizar a luva quando eu manipulo carnes e também quando eu manipulo as frutas, porque as frutas têm muito ácido e isso deixa as mãos muito ressecadas. Então eu prefiro usar luvas para os preparos e também pela higiene, né? Nós temos aqui então uma peça linda de lombo suíno e nós vamos tirar todas as gorduras da peça primeiro antes de cortar. Então a gente vai cortar o lombinho suíno em pequenos cubos, um pedaço sem gordura, para ele não interferir no sabor do risoto. Estamos fazendo a limpeza e sempre que cortarmos a carne contra a fibra, ela vai deixar a carne mais macia. E aqui vocês podem ver, essas aparas aqui também vão ser aproveitadas para fazer um caldo. O importante nessa fase do preparo é cortar os cubos de lombo suíno todos do mesmo tamanho, para ter um cozimento uniforme. E a cozinha ela é uma terapia. Quando eu estou fazendo meus preparos, fazendo as minhas receitas, fazendo os meus molhos,
É uma maneira de eu pensar na minha vida, pensar nos meus projetos futuros, porque é um momento de encontro bem pessoal contigo e com o alimento. E tem muita gente que tem uma certa restrição à carne suína, porque esse tipo de carne, antigamente, ele era mal preparado, as condições de armazenagem eram outras e, infelizmente, né, muitas doenças vinham da carne de porco. Hoje as produções, né, de tanto a carne suína são produções de altíssimo nível, né, dentro das regras, né. Só é importante você comprar a carne suína em um local onde tenha confiança, onde saiba de onde vem esse produto. Nós utilizamos esse preparo em torno de 500 gramas de lombinho suíno. E o importante é que os cubos fiquem do mesmo tamanho. E agora nós vamos colocar numa frigideira quente o azeite de oliva e a manteiga. Então nós vamos utilizar azeite de oliva e também a manteiga. Agora, quando a manteiga começar a borbulhar, nós vamos colocar o lombinho de porco para caramelizar. É bom lembrar que a gente não utiliza nada de sal no início desse preparo. Vamos corrigir apenas no final. Agora, definitivamente, vamos para o risoto. Para esse preparo, utilizamos a cebola roxa, que ela é mais suave, e ralamos a cebola, porque tem muita gente que não gosta de pedaços grandes de cebola no seu risoto ou nos seus preparos. Então, primeiro a gente vai colocar o azeite de oliva. A importância do azeite de oliva é para ele não queimar a manteiga, que a manteiga sempre é um diferencial nos risotos. O importante é falar que os risotos sempre têm o mesmo preparo e o mesmo método de fazer até os primeiros 15 minutos. Agora, com o azeite e a manteiga bem quente, nós vamos acrescentar a cebola roxa. E agora nós vamos dourar a cebola até ela ficar transparente. Nós não vamos fritar. E a cebola está transparente. Está chegando o momento de colocar o arroz. Agora nós vamos acrescentar o arroz, que é um arroz especial para risoto. E diferente do arroz produzido no Brasil, esse é um arroz que solta muito amido. Isso faz a diferença no legítimo risoto italiano. E agora nós vamos selar o arroz antes de colocar o vinho branco e o caldo, para que no final do preparo ele fique al dente. Para esse risoto ficar bem italiano, acho que é melhor nós trocar a colher, uma colher de pau. Igual a da minha avó Helena. Agora nós vamos utilizar o vinho branco, lembrando que não precisa ser um vinho caríssimo, mas tem que ser um vinho de boa qualidade, especialmente valorizando produção e produtores locais. Aqui nós temos um vinho da Serra Gaúcha. Vinho branco, seco, sempre para risotos, mas pode também ser usado vinho tinto. E agora já começam a liberar os aromas, os sabores, as misturas dos ingredientes começam a acontecer e a alquimia começa. Agora, depois de ter acrescentado o vinho branco, você pode observar que o processo de deglaçagem e a troca de aromas e sabores começa. E agora, aos poucos, nós vamos começar a acrescentar o caldo. E agora, nós vamos para a parte principal do risoto, que é o caldo, que a gente está preparando ele em torno de 45 minutos. E assim, utilizando esse sistema aqui, todos os legumes e vegetais vão ficar na peneira. Nós teremos um caldo completamente limpo e translúcido. E agora nós vamos iniciar um processo lento e gradual, onde nós vamos estar colocando o caldo gradativamente para o arroz ir absorvendo o líquido e liberando amido, assim dando uma consistência linda ao risoto. A grande diferença desse risoto para o risoto que eu aprendi a fazer com a minha mãe e com a minha avó é a maneira de mexer o arroz. Precisamos mexer ele o tempo inteiro, acrescentando o caldo para hidratar e para liberar o amido.
E uma dica é mexer em 8, assim atingimos toda a circunferência da panela, acrescentando o caldo o tempo inteiro para hidratar o arroz e para liberar o amido. Depois de 15 minutos de cozimento, é um processo que todos os risotos passam. Primeiro se acrescenta a manteiga, depois o azeite, depois a cebola, o vinho branco e o caldo. Todos os risotos são iguais. A partir dos 15 minutos que nós começamos a dar uma cara para esse risoto. Hoje nós temos um risoto de lombinho de porco aromatizado com alecrim e gorgonzola. E agora nós vamos preparar a panceta, que é como se fosse um bacon que ele é retirado da barriga do porco. Por isso panceta, de barriga. E agora nós vamos caramelizar a panceta com barbecue de goiaba do Coyote Original Food. Nós vamos colocar só um fiozinho de azeite, porque a panceta tem bastante gordura. Então aqui o bacon já começou a caramelizar e logo ele vai ser finalizado com barbecue de goiaba. Mesmo com muitos processos, não podemos esquecer de mexer o arroz e sempre estar hidratando com o caldo. E agora a gente vai cortar o queijo gorgonzola em pedaços pequenos para facilitar na hora de homogeneizar o prato. Agora nós vamos acrescentar o queijo gorgonzola. E vale lembrar que até agora nós não utilizamos nada de sal, porque tanto o queijo gorgonzola quanto o bacon são bem salgados. Então nós vamos corrigir o sal apenas no final. E agora nós vamos acrescentar o lombinho de porco, que está numa consistência crocante. E também agora vai para o risoto para liberar os sabores. E agora finalizamos o risoto em torno de 20 minutos de cozimento. Desligamos o fogo e vamos iniciar a montagem do prato. E agora nós vamos caramelar o bacon com barbecue de goiaba do Coyote Original Food. O alecrim é uma das ervas aromáticas que eu mais gosto. Deixa um sabor muito marcante, então não podemos usar muito também. Uma dica é que sempre que possível utilize temperos, ervas aromáticas naturais, porque elas mantêm a propriedade física e química dos alimentos e deixam os alimentos muito mais saborosos. Agora eu vou provar o risoto, lembrando que nós não utilizamos sal em nenhuma fase do preparo, em função do queijo gorgonzola ser muito salgado e também da panceta. Vamos precisar corrigir o sal. E aí, pessoal, gostaram da receita? Se gostaram, curtam, compartilhem. Se ficaram com alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Então, pessoal, se inscreva no canal e toque o sininho para receber as atualizações. E até a próxima receita.